Kamito era basicamente aquele típico aluno meio bobão do ensino médio. Só que detalhe, ele carregava dentro de si o poder do próprio Rei Demônio. E como se não bastasse, tinha o carisma nível máximo, o tipo que atrai mais garota do que qualquer outro cara da escola. Num belo dia, enquanto caminhava despreocupado por uma floresta, ele acabou dando de cara com uma cena, digamos, inusitada. Uma garota ruiva tomando banho ao ar livre, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Kamito tentou se explicar, jurando que não tinha más intenções, mas a garota surtou na hora. Gritou, pervertido! E sem pensar duas vezes, invocou seu primeiro espírito, um chicote mágico, e começou a girá-lo descontroladamente, igual jogador iniciante que não sabe o que tá fazendo. Kamito, tentando manter a calma, até pediu pra ela parar com aquela doideira, mas no meio do surto, ela acertou um golpe numa árvore. Resultado? A árvore caiu bem na direção dela. E claro, nosso protagonista entrou no modo herói e se jogou pra salvá-la. O universo decidiu recompensar seu ato de coragem, com uma sensação, digamos, bem macia e confortável pousando em sua mão. Quando percebeu onde exatamente estava a mão dele, a garota ficou vermelha de raiva. Deu um tapa que fez Kamito apagar na hora, e para completar, amarrou ele todinho, com seu chicote antes de se vestir com o uniforme da Academia Espiritual de Areishia. Quando Kamito acordou, ainda meio zonzo, não perdeu tempo e já começou a zoar a Claire. Sim, descobrimos o nome da ruiva, sobre o estilo meio excêntrico dela. Logo em seguida, ele revelou que estava ali a mando da própria diretora da escola, a senhora Greyworth. Claire ficou indignada. Afinal, como assim um garoto estava na academia? Aquela escola era exclusiva para garotas, já que só elas podiam formar contratos com espíritos. Kamito, meio debochado, respondeu. Pergunta pra velha maluca que te responde. Ele ainda comentou que não esperava que os terrenos da escola fossem tão gigantescos assim, e que acabou até se perdendo no caminho para encontrar Greyworth. A lendária diretora que, inclusive, foi a responsável por derrotar o rei demônio Salomão, que, segundo as lendas, ainda estava selado em algum lugar dentro da própria academia. Dois, então, seguiram juntos até o santuário onde esse selo ficava. Claire quebrou o selo da porta sem cerimônia e entrou confiante com Kamito logo atrás. Lá dentro, eles encontraram um pedestal segurando uma espada sagrada. Claire se aproximou, pronta para fazer o ritual de contrato com o espírito da espada. Ela puxou a espada e por um momento parecia que tudo ia dar certo. Mas aí, do nada, o espírito rejeitou ela. E pior, começou a atacar. No reflexo, Kamito salvou Claire, empurrando ela para longe do ataque. Só que a ruiva não era do tipo que desistia fácil. Se levantou, encarou o espírito e falou: "Se você não quer fazer um contrato de boa, então eu vou te obrigar." Ela puxou o chicote e invocou seu espírito, um pequeno gato de fogo chamado Scarlet. O problema? O gatinho tentou lutar contra a espada. E como já era de se esperar, tomou um corte na lata. A espada, então, partiu para cima de Claire com tudo. Mais uma vez, Kamito entrou no meio da confusão, mas dessa vez, ao invés de só empurrar, ele estendeu a mão na direção da espada e, para surpresa geral, conseguiu formar um contrato com o espírito. Na hora, Claire ficou de queixo caído. Kamito então revelou uma bomba. Sabia que na história só existiu um homem que conseguiu fazer contrato com espíritos? Sim, o rei demônio Salomão. O cara que quase levou o mundo inteiro pro buraco. Claire, totalmente indignada por ter perdido o espírito para Kamito, cruzou os braços e decretou: "Pois então, a partir de agora, você é meu espírito porque você roubou o meu." E sem nem dar chance de resposta, ela amarrou Kamito de novo com seu chicote e arrastou ele pra academia. "Seu pervertido! E agora, como é que eu vou te tratar?" Resmungava ela, tentando entender o que faria com aquele maluco. Mas Kamito, ligeiro, aproveitou uma brecha, se soltou e fugiu dali. Andando pelos corredores, acabou chegando na sala da diretora. No momento em que foi abrir a porta, escutou uma garota do outro lado gritando revoltada, dizendo que jamais aceitaria a matrícula de um homem naquela academia só pra garotas. E, do nada, pá! A porta abriu com tudo na cara dele, derrubando Kamito no chão. Uma garota de cabelo azul pulou por cima dele, espada em mãos, e gritou: "Eu juro que vou te transformar em sashimi de pervertido." Foi então que a diretora apareceu atrás dela e falou: "Calma aí, Alice. Guarda essa espada, garota." A tal garota, que descobrimos se chamar Alice, obedeceu, mas ficou ali, encarando Kamito. Ele, na maior cara de pau, respondeu à diretora: "E aí, velha bruxa, quanto tempo?" A diretora ignorou o comentário e mandou Alice ficar de guarda na sala. Depois explicou que Alice é, na verdade, a capitã dos Cavaleiros Sylphid, responsáveis por manter a ordem na escola. Logo depois, Greyworth perguntou sobre o selo de espírito na mão dele. Kamito deu de ombros e respondeu: "Aconteceu, ué." Mas quando ela tocou no assunto do seu fantasma, Kamito ficou irritado. "Ela não é um fantasma!" Rebateu sério. A diretora então foi direto ao ponto.
revelou que sabia do passado, de Kamito e de que ele já teve uma parceira espiritual. Uma que por algum motivo se separou dele e jogou a isca. Se você quiser saber onde ela tá, vai ter que se matricular aqui como aluno. Depois disso, Alice ficou responsável por fazer um tour pela escola com Kamito. No meio da caminhada, ela soltou uma regra bem direta. Nunca, nunca se atreva a chegar perto do banheiro das garotas. Em seguida, levou ele até seu dormitório, que na verdade era um barraco minúsculo do lado do estábulo dos cavalos. Ah, e você vai dividir o banheiro com os cavalos, tá? Como se não bastasse, Alice informou que Kamito foi colocado na classe Raven, conhecida por ser o ninho dos alunos problema. Quando Alice foi embora, adivinha quem apareceu? Claire. E, no automático, já lançou o chicote e prendeu Kamito de novo. O que você estava fazendo com aquela capitã, hein? Perguntou toda desconfiada. Kamito explicou que ela só estava mostrando a escola pra ele, afinal. Ele agora era oficialmente aluno dali. Claire, então, puxou outro assunto. Tá, e sobre aquele espírito da espada? Você roubou ele. De mim. Então agora, você vai ser meu espírito, entendeu? Kamito, com aquele sorrisinho debochado, respondeu. Bom, se você quer formar contrato com um espírito humano, sabe que tem um jeitinho específico, né? Disse, dando uma piscadinha, deixando no ar que estava falando de um beijo. Na hora, Claire ficou toda vermelha, quase chorando de vergonha. Antes que o clima esquentasse ainda mais, a professora Freya apareceu, pegou Kamito pelo braço e levou ele para a sala de aula para se apresentar oficialmente. Lá, ele conheceu Rinslet, uma garota usuária de magia de gelo. E adivinha? Ela já começou tretando com Claire, brigando para ver quem ia transformar Kamito no seu escravo pessoal. Sim, é sério. No meio da confusão, uma garota vestida de empregada entrou correndo, desesperada, pedindo para Rinslet parar antes que a professora surtasse. Só que ela tropeçou, rolou da escada e, claro, Kamito, no reflexo, pulou para segurar ela. E, bem, digamos que ele ganhou uma visão privilegiada do paraíso durante o resgate. Naquela mesma noite, Kamito ficou pensando nas palavras de Greyworth. Ela queria que ele participasse do Blade Dance, um torneio onde as melhores espadachins espirituais do mundo se enfrentam. Como incentivo, ela mencionou que a lendária guerreira Ren Ashbel ia participar esse ano, e que ela traria um espírito de trevas humanoide, dando a entender que talvez fosse Restia, sua antiga parceira. Ele também lembrou do papo com a professora Freya. Ela explicou que o Blade Dance não era só um torneio, mas sim um evento em homenagem aos 5 grandes lordes elementais. As garotas da academia, que vinham de famílias nobres, treinavam para representar seus países. Quem vencesse ganhava não só a bênção dos lordes, mas garantia anos de prosperidade para o seu país. Freya então encarou Kamito e perguntou: E você? Por que quer lutar nesse torneio? E ele, no maior estilo Kamito, respondeu: Ah, porque a velha mandou. Nem contei quantas vezes ela pediu já. Mais tarde, naquela noite, Rinslet apareceu no barraco dele segurando uma marmita. Trouxe comida. Mas só se você aceitar virar meu servo leal, disse toda convencida. Kamito, na maior, fechou a porta na cara dela. Vai procurar isso no Reddit, fia. Mas ela não desistiu. Bateu de novo e disse: Tá bom, te dou se você lamber meu pé e obedecer todas as minhas ordens. E Kamito respondeu seco: A escravidão já acabou faz tempo, mulher. E pá, porta na cara de novo. Rinslet bateu na porta de novo, mas dessa vez não falou nada. Só entrou, largou a comida na mesa e soltou. A empregada fez comida demais, então pode ficar. E saiu, toda fingindo que não se importava. Kamito ficou olhando meio confuso, mas deu um sorriso e falou: Olha, eu não entendo muito dessas suas maluquices, mas se quiser podemos ser amigos. Na mesma hora, Rinslet ficou toda corada, sem saber onde enfiar a cara, mas não deu nem tempo de continuar, porque Claire apareceu do nada, carregando uma quantidade absurda de ração de pet, como se fosse alimentar uma matilha inteira. A ideia dela também era alimentar Kamito, só que claramente de um jeito bem errado. Quando viu Rinslet ali, Claire já chegou soltando faísca. Ah não, você tá tentando roubar meu escravo, é isso? Rinslet, que não levava desaforo pra casa, já rebateu na hora e puxou seu espírito elemental de gelo, Thinner. Claire não ficou pra trás, puxou seu gato de fogo, Scarlet, e pronto. Tava armado o barraco. As duas começaram uma batalha no meio do pátio, soltando gelo e fogo pra todo lado. No meio da treta, a pobre cabana do Kamito pegou fogo. Rinslet, no susto, lançou uma flecha de gelo pra apagar, só que apagou junto. A cabana inteira, deixando o lugar parecendo uma geladeira demolida. Claire, claro, já soltou aquele shade básico. Tá vendo? Você ainda não tem controle nenhum sobre esse seu poderzinho de gelo. Cala a boca, sua pirralha de fogo! Rinslet rebateu, toda brava. A treta só não foi mais longe porque Alice apareceu, junto com as cavaleiras dela. Na mesma hora, olhou pra cabana destruída e bufou. Sério mesmo? Eu que construí isso com tanto esforço?
Vocês vão ouvir direitinho qual vai ser a punição de vocês. Enquanto isso, as outras cavaleiras já estavam na maldade, zoando Rinslet. Nossa, não perdeu tempo, hein? Viu que era um garoto e já quis fisgar, depois se viraram pra Claire e soltaram. E você, nem nobre é. E pra completar, sua irmã é uma traidora. Na hora, Claire ficou com sangue nos olhos. Retira o que disse, bora resolver isso no campo de batalha, suas covardes. Alice, que também não engolia desaforo, cruzou os braços e falou. Fechou. Vamos decidir isso num duelo. E você, Kamito, vai participar também. Afinal, você não tem nem direito humano aqui mesmo. E soltou, debochando. Então montaram o famoso 3 contra 3. Depois disso, Claire, meio sem jeito, levou Kamito pra dormir no quarto dela. Afinal, né, ela meio que tinha destruído o lugar onde ele ia ficar. Mas convenhamos, todo mundo sabia que o motivo real era aquele charme absurdo que Kamito exalava sem querer. Claire foi direto pro banheiro avisando. Você limpa o quarto, tá? E Scarlett te ajuda. Enquanto ele arrumava as coisas, o gato de fogo deu aquela força e até jogou Kamito pra missão na cozinha. Mas do nada, um grito estridente ecoou do banheiro. Kamito correu pra ver o que estava rolando e... surpresa! O espírito da água do chuveiro surtou completamente e atacou Claire. Kamito, no reflexo, ativou seu famoso poder de Hiss e conseguiu acalmar o espírito, salvando a garota. Só que, bem, ele também acabou vendo um pouco mais do que devia. Resultado? Claire ficou tão furiosa que tacou fogo no pobre coitado, transformando ele num frango assado na hora. Mais tarde, enquanto jantavam, Kamito perguntou. Claire, por que essa sua obsessão em conseguir um espírito forte? Ela ficou meio cabisbaixa, pegou um medalhão e mostrou pra ele. No medalhão estava o brasão da família Elstein, uma família famosa por ser especialista em espíritos de fogo. Claire então revelou. Tudo acabou há 4 anos. Minha irmã mais velha, Rúbia, causou uma catástrofe no Império Ordesia e fugiu. Desde então, ela é chamada de Rainha da Calamidade. E eu sou a irmã mais nova dela. Kamito ficou pensativo. Engraçado. Eu também tô procurando alguém, importante pra mim. Já faz 3 anos. Talvez a gente nem seja tão diferente assim, né? Depois disso, os dois seguiram até o Portal Astral, um lugar dentro da escola que conecta o mundo dos humanos com o mundo dos espíritos e demônios, o Astral Zero. Ali, se alguém se machuca, o corpo quase não sofre, mas a mente pode ficar bem detonada. Esse portal, em específico, leva para uma área cheia de espíritos de nível baixo, então os alunos usam para treinar ou resolver tretas. Indo em direção à arena, Claire começou a falar sobre Ren Ashbel, a lendária espadachim espiritual, que inspirou ela. Disse que foi vendo a performance de Ren que ela conseguiu ter forças para continuar, principalmente depois de todo o caos que a irmã causou. Quando chegaram na arena, Rinslet e sua empregada já estavam esperando. Claire contou para ela sobre o surto do espírito da água, e Kamito ficou com aquela pulga atrás da orelha. Estranho. Isso tá acontecendo só com a Claire. Não é defeito no dispositivo. Tem coisa errada aí. Mas não deu tempo nem de pensar muito. Alice e suas cavaleiras chegaram na cena, prontas pro duelo. Alice invocou seu espírito demoníaco do vento, Simorg, que já foi partindo pra cima do Kamito. Kamito então tentou invocar seu espírito, e a espada sagrada apareceu. Quer dizer, quase. Ela veio, mas no formato de uma faquinha de pão. As outras cavaleiras entraram na luta, mas as meninas seguraram elas longe do Kamito. Rinslet derrubou a garota do martelo de terra, mas logo foi nocauteada pelo pássaro da Alice. Claire ficou lutando contra a garota da espada de gelo. No meio do caos, Kamito correu até Alice e lançou a faquinha, que bateu no chão e quebrou. Alice segurou a risada e falou, Sério? Isso aí é tua arma? Que piada! Transformou o espírito dela numa lança gigantesca e partiu pra cima dele. Kamito do nada solta. Aliás, você fica bem bonita. Assim, Alice travou. Ficou vermelha na hora, sem saber se matava ele ou se fingia que não ouviu. Kamito então esticou o braço e gritou. Pera! Tem alguma coisa muito errada aqui. Apontou para trás dela, onde uma nuvem negra monstruosa estava se formando. Todos se viraram e de dentro da névoa surgiu um espírito demoníaco de alto nível. Kamito ficou em choque. O que um espírito desse nível tá fazendo numa área de treino de baixo nível? E logo pensou se isso tinha alguma relação com o ataque do espírito da água de antes. Claire, ao contrário, viu aquilo como oportunidade. É agora! Eu vou fazer contrato com esse bicho! Ela partiu para cima sozinha. Alice ainda tentou ajudar, e Claire lançou uma chuva de ataques de fogo usando Scarlett, mas o demônio nem sentiu. Pelo contrário, abriu aquele sorrisão e foi pra cima dela, decidido a transformar ela em lanche. Encurralada, Claire começou a chorar, desesperada, chamando pela irmã. O demônio avançou, mas Scarlett, num ato de coragem, pulou na frente para proteger Claire, e foi simplesmente engolido. Claire surtou, desabou no chão chorando, sem saber o que fazer. Vendo aquilo, Kamito respirou fundo e decidiu. Chega, é minha vez. Levantou a mão e chamou pelo espírito da espada.
Me escuta. Mostra sua verdadeira forma. Me empresta seu poder. Agora! A espada atendeu. Kamito segurou a lâmina sagrada, que se transformou numa espada colossal. E num golpe, só cortou o demônio no meio, gritando: Eu! Não vou perder pra um lixo desses. Depois da batalha, Claire se aproximou dele, com lágrimas nos olhos, e perguntou baixinho: Por que você não salvou Scarlet? Mas, logo percebeu que a culpa era dela mesma. Ela era fraca, e chorou, abraçando os próprios joelhos. Kamito, por outro lado, desabou. Caiu no chão, desmaiado. O espírito da espada tinha sugado tanta energia dele que parecia que ele tinha sido atropelado por um caminhão. Enquanto dormia, sonhou com seu passado, com aquele momento em que foi nomeado como sucessor do Rei Demônio por uma organização bizarra. E lembrou também de quando conheceu Hestia. De repente acordou meio desnorteado, se perguntando onde Claire tinha ido. Mas antes que pudesse pensar direito, sentiu alguma coisa se mexendo. Debaixo dos lençóis. Cara, não era ele que estava se mexendo. Quando puxou o lençol, surpresa! Tinha uma garota ali, e não qualquer garota. Era a verdadeira forma do espírito da sua espada. Est Rinslet apareceu bem na hora, abriu a porta e, claro, surtou. O quê? Tá tentando agarrar uma garota dentro do quarto? Ela chamou Fenner, seu espírito de gelo, e mandou atacar. Mas logo mandou ele sentar e fez um carinho, bufando. Enquanto isso, Claire estava no fundo do poço, se sentindo a pior pessoa do mundo depois de perder Scarlet. Decidiu que ia sair pela escola em busca de mais poder. Kamito, junto com Est, percebeu que Claire não estava no quarto. Saiu andando pelo campus procurando ela. No caminho, topou com Alice, que já sacou a espada na hora. O que você acha que tá fazendo andando por aí com uma garota? Est, bem plena, só olhou e dobrou a espada dela no meio. Eles sentaram para resolver a treta, e Kamito explicou tudo sobre Est e seu espírito ter forma humana. Depois perguntou se ela sabia onde Claire poderia ter ido. Alice respondeu que estava rolando uma cerimônia de contrato na cidade onde os alunos podiam tentar fazer contrato com espíritos militares. Diziam por aí que nessa cerimônia tinha um espírito lendário disponível chamado Glacia, e que quem quisesse formar contrato com ele ia precisar vencer uma Blade Dance, uma batalha para decidir quem leva o prêmio. Kamito, claro, achou que Claire estava completamente maluca por querer participar disso, sem nem ter um espírito para chamar de seu. Preocupado com a maluquice da ruiva, ele perguntou para Alice onde estava rolando a tal cerimônia, e assim que ela explicou, ele meteu o pé na corrida, levando Est junto. Enquanto isso, Claire, do jeitinho mais irresponsável possível, esbarrou com uma figura bem suspeita. O tipo de pessoa que qualquer mãe teria avisado: nunca aceite nada de estranhos. Pois é, e ela aceitou. O sujeito ofereceu um espírito que parecia super poderoso, e sem pensar duas vezes, Claire fechou o contrato com ele. O detalhe, o espírito era simplesmente um espírito insano, chamado J-Pen. No caminho até a arena, Kamito ficou lembrando da conversa que teve com Claire sobre ela ser irmã da Rainha da Calamidade. A história era pesada. Rúbia, a irmã dela, era uma das maiores elementalistas de fogo do Império Ordesia. Até que um dia, ela foi lá, roubou o espírito de fogo mais poderoso do santuário, o Liotine, e sumiu no mapa. Isso deixou o rei dos espíritos do fogo furioso. O cara literalmente tacou fogo no Império inteiro. E é por isso que Rúbia carrega até hoje o título de Rainha da Calamidade. Kamito entendia. Claire só queria ficar forte o bastante para, um dia, encarar a própria irmã. Mas, ao mesmo tempo, ele estava surtando porque tinha certeza que ela ia fazer alguma besteira. E, bom, estava fazendo exatamente isso. Mesmo sem espírito, Claire entrou no torneio. Partiu pra cima de um monte de Blade Dancers e monstros espirituais na base de umas magias de fogo meia-boca e um chicotinho. Resultado? Tomou um pau homérico. Quando ficou fraca o suficiente, o espírito insano que ela tinha contratado simplesmente tomou conta dela. Começou a sugar a energia divina dela, sem dó nem piedade. O espírito se manifestou na forma de um enorme demônio em forma de gato, liberando uma aura bizarra que corrompeu todos os outros espíritos da arena. Eles surtaram, começaram a atacar todo mundo, até seus próprios donos. Foi o puro caos. Kamito chegou na cena bem na hora, olhou aquilo e pensou: Mano, não é possível que isso seja culpa da Claire, né? Ele pediu ajuda pra Est pra quebrar a maldição, mas ela respondeu que não conseguia acessar seu corpo verdadeiro porque o selo do contrato dele estava danificado. E sim, isso tinha relação direta com o contrato dele com Hestia. Respirou fundo e falou: Beleza, então eu resolvo isso do meu jeito. Transformou Est na sua forma de espada e partiu pra cima do espírito insano. No meio da luta percebeu algo estranho. Aquele espírito não era só o J-Pen. Tinha também Scarlet, o espírito da própria Claire misturado ali. Ele gritou pra ela: Claire, ela não morreu!
Ela só perdeu toda a energia espiritual naquela batalha. Ela tá viva. Na mesma hora, os olhos da ruiva brilharam de esperança. Então eu ainda posso salvar ela. Claire reuniu sua magia de fogo e invocou uma pequena chama. Kamito olhou aquilo e pensou: sério, garota? O que você vai fazer com essa velhinha contra esse bicho gigante? Mas, para sua surpresa, Claire simplesmente virou a chama contra a própria mão, queimando a si mesma. Essa dor acordou Scarlet, que voltou ao normal, e com ela restaurada, os outros espíritos também se acalmaram e retornaram para o reino espiritual. Assim que tudo se acalmou, Kamito virou para Claire e perguntou: tá, agora me responde. De onde você tirou aquele espírito insano? Ela, meio sem jeito, respondeu: foi de uma garota de cabelo preto. E como se fosse cena de filme, na mesma hora uma garota de cabelos negros desceu do céu, bem na frente deles. Kamito arregalou os olhos. Não pode ser. Sim, era ela. Hestia, a antiga parceira de Kamito, a responsável por tudo que tinha acontecido até ali. O surto do espírito da água, o aparecimento daquele demônio na luta anterior e agora, o espírito insano. Kamito, meio abalado, perguntou: Por que você tá fazendo isso? Ela respondeu com aquele olhar provocante: porque eu esperei 3 anos por você. E no fundo, você sabe que é isso que você queria. E, para deixar a situação ainda mais tensa, Hestia simplesmente despirocou geral. Usou sua magia sombria para acordar o espírito mais poderoso da arena, Glácia, que até então estava selado, e enquanto voava embora, não perdeu a oportunidade de, digamos, mostrar um pouquinho demais pro Kamito, deixando ele completamente em choque. Claire então deu um tapão nele para trazê-lo de volta para a realidade, bem na hora que Glácia quebrou o selo e começou a destruir tudo. Ela puxou Kamito para um canto seguro e perguntou: Quem é aquela garota? Kamito baixou a cabeça e respondeu: Ela era minha parceira, meu espírito. E tudo isso é culpa minha. Claire olhou nos olhos dele, séria, e disse: Isso não importa agora. Você é meu espírito agora. Então, bora focar no que importa. Derrubar aquele monstro.